Quinta parte da criação do homem. O Senhor criou e formou no homem 2 receptáculos e habitáculos dele mesmo, chamados a vontade e o entendimento. A vontade para seu divino amor e o entendimento para sua divina sabedoria. Tratou-se do divino amor e da divina sabedoria de Deus Criador, que é o Senhor de toda a eternidade, e da criação do universo. Agora se dirá alguma coisa da criação do homem. Disse que o homem foi criado à imagem de Deus, segundo a semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aí, pela imagem de Deus, é entendida a divina sabedoria, e pela semelhança de Deus, o divino amor. Pois a sabedoria não é outra coisa senão a imagem do amor. Com efeito, o amor se faz ver e conhecer pela sabedoria. E pois que é visto e conhecido, a sabedoria é sua imagem. O amor também é o ser da vida, e a sabedoria é o existir da vida pelo ser. A semelhança e a imagem de Deus se fazem ver claramente nos anjos, pois brilha do interior em sua face e a sabedoria em sua beleza, e a beleza é a forma de seu amor. Eu a vi e conheci. O homem não pode ser a imagem de Deus, segundo a semelhança de Deus, se Deus não está no homem e não é a vida do homem pelo íntimo. Que Deus esteja no homem e que pelo íntimo seja a vida do homem, isto resulta do que foi demonstrado acima, números 4 a 6. Que Deus só é a vida, e que os homens e os anjos são os recipientes da vida procedente dele. É sabido também pela palavra que Deus está no homem e faz sua morada nele. E como isto é sabido pela palavra, é comum os pregadores dizerem a seus ouvintes que se preparem para receber Deus, para que ele entre neles, para que esteja em seus corações, para que habite neles. Do mesmo modo fala o homem piedoso em suas preces. Alguns mais abertamente falam assim do Espírito Santo, que creem estar neles quando estão em um santo zelo, e que por este zelo pensam, falam e pregam. Que o Espírito Santo seja o Senhor e não algum Deus constituindo por si mesmo uma pessoa, isso foi mostrado na doutrina da Nova Jerusalém sobre o Senhor, números 51, 52, 53. Com efeito, o Senhor disse: Naquele dia conhecereis que estais em mim e eu em vós. João capítulo 14, versículo 20. Semelhantemente, capítulo 15, versículos 4 e 5, capítulo 17, versículo 23. Ora, pois que o Senhor é o divino amor e a divina sabedoria, e que estas duas coisas são essencialmente Ele mesmo, é absolutamente necessário para que ele habite no homem e dê a vida ao homem que ele tenha criado e formado no homem receptáculos e habitáculos dele mesmo, um para o amor e outro para a sabedoria. Estes receptáculos e habitáculos são chamados vontade e entendimento. O receptáculo e habitáculo do amor, vontade, e o receptáculo e habitáculo da sabedoria, entendimento. Que estas duas coisas pertencem ao Senhor no homem, e que seja por estas duas coisas que toda a vida está no homem, ver-se-á no que segue. Que cada homem tenha estas duas coisas, vontade e entendimento, e que elas sejam distintas entre si, como o amor e a sabedoria entre eles. Sabe-se no mundo e não se sabe. Sabe-se pela percepção comum e não se sabe pelo pensamento, nem com mais forte razão pelo pensamento na descrição.
Com efeito, quem não sabe, pela percepção comum, que a vontade e o entendimento são duas coisas distintas no homem? Pois cada um o percebe quando ouve dizer e pode também dizer a outro: fulano quer bem, mas não compreende bem. E fulano compreende bem, mas não quer bem. Amo aquele que compreende bem e quer bem, mas não amo aquele que compreende bem e quer mal. Mas quando se pensa na vontade e no entendimento, não se faz duas coisas, e não se distingue-as, mas se confunde-as. E isso porque o pensamento comunica com a vista do corpo. Apreende-se ainda menos que a vontade e o entendimento são duas coisas distintas quando se escreve. E isso porque então o pensamento comunica com o sensual, que é o próprio do homem. Daí vem que alguns podem pensar bem e falar bem, mas não podem, entretanto, escrever bem. Isto é comum no sexo feminino. Dá-se o mesmo com muitas outras coisas. Quem não sabe, pela percepção comum, que o homem que vive bem é salvo e que o que vive mal é condenado? Além disso, que o homem que vive bem vai para o meio dos anjos e que aí vê, ouve e fala como um homem, como também aquele que faz o justo pelo justo e o direito pelo direito tem consciência? Mas se a pessoa se afasta da percepção comum e submete estas coisas ao pensamento, então não sabe o que é a consciência, nem que a alma pode ver, ouvir e falar como um homem, nem que há um bem da vida, senão o que consiste em dar aos pobres. E se segundo o pensamento tu escreves estas coisas, tu as confirmas por aparências e ilusões e por palavras sonoras e desprovidas de sentido. Daí vem que muitos eruditos que muito pensaram, e mais ainda os que escreveram, enfraqueceram e obscureceram e mesmo destruíram a percepção comum neles, e que os simples vejam o que é o bem e o vero mais claramente do que os que creem mais sábios do que eles. Esta percepção comum vem do influxo do céu e cai no pensamento até à vista. Mas o pensamento separado da percepção comum cai na imaginação segundo a vista e segundo o próprio. Para que te assegurares de que isto é assim, faz esta experiência. Diz algum vero a um homem que está na percepção comum e ele o verá. Dize-lhe que nós somos, vivemos e nos movemos por Deus e em Deus, e ele o verá. Diz-lhe que Deus habita no amor e na sabedoria no homem, e ele o verá. Diz-lhe, além disso, que a vontade é o receptáculo do amor e o entendimento o receptáculo da sabedoria, e dá-lhe algumas explicações, e ele o verá. Diz-lhe que Deus é o amor mesmo e a sabedoria mesma, e ele o verá. Pergunta-lhe o que é a consciência, e ele o dirá. Mas diz as mesmas coisas a um erudito que pensou, não pela percepção comum, mas pelos princípios ou as ideias tomadas pela vista proveniente do mundo, e ele não as verá. Julga em seguida qual dos dois é o mais sábio.